E vai se criando um clima terrível nessa reta final de temporada para a equipe do Bayern de Munique. O time que iniciou mais uma temporada como um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões, para novamente dominar a Bundesliga. Isso acabou não acontecendo, o Bayern hoje tem dificuldades para vencer o campeonato alemão e hoje acabou se confirmando sua eliminação da Champions League. Era realmente difícil reverter o placar que havia perdido na ida para o Manchester City, porém, não é apenas pela eliminação na Champions que essa temporada tem sido uma temporada bem diferente para a equipe alemã. Eu vou explicar tudo para você agora, após a vinheta do futebol europeu. A temporada do Bayern de Munique vai acabando de maneira desastrosa. Nenhum título da Bundesliga vai apagar o que foi essa temporada. Uma temporada bem aquém do que o clube da Baviera acaba apresentando. Uma das coisas que eu sempre elogiei na equipe do Bayern de Munique é que o Bayern nunca foi um time de polêmicas, de fofocas nos bastidores, muito pelo contrário. O Bayern de Munique sempre se provou um clube bem sério, um clube de boa gestão, onde todo mundo se respeita, e a consequência disso foi que o Bayern vem conquistando vários títulos de campeonato alemão nos últimos anos, vem brigando sempre pela Liga dos Campeões, mas essa temporada foi uma temporada completamente diferente. Vamos começar falando sobre reforços. O Bayern de Munique cometeu um grande erro, e isso está mais do que provado, ao ter perdido o Lewandowski para o Barcelona e não ter ido ao mercado para contratar um atacante que fosse um substituto à altura do polonês. Tudo bem, o time do Bayern de Munique é um bom time, naturalmente os meias, os pontas vão criar jogadas para qualquer centroavante marcar gols, só que o Lewandowski não era um centroavante qualquer, era um centroavante especial. Não foi à toa que no Bayern de Munique ele atingiu o patamar de melhor jogador do mundo, não era à toa que ele se acostumou a marcar 50, 60 gols por temporada. Então, quando você perde um jogador que te dá esse retorno garantido, você precisa ter um substituto à altura dele. O Bayern de Munique teve, por exemplo, a possibilidade de contratar o Cristiano Ronaldo, que estava louco para jogar no Bayern e o clube não quis. Disse que era um jogador muito estrelado para o planejamento da equipe. Então o Bayern de Munique acabou se arrastando na temporada com o Choupo-Moting, que nem digo que é um jogador ruim, mas está longe de estar no mesmo patamar de Robert Lewandowski. Então aí já é um primeiro erro de planejamento. Como você perde um atacante de classe mundial e não faz a reposição dele à altura? Porque o Bayern de Munique não é um time que contrata como o Chelsea, como o City, como o Real Madrid, que gastam aí 100 milhões de euros para mais um jogador, mas o Bayern não é um time quebrado. O Bayern de Munique é um time que tem muito dinheiro, só que geralmente gasta de maneira inteligente. Ainda sobre reforços, o Bayern de Munique acabou dando um azar danado nessa temporada. Contrataram o Sadio Mané, que era destaque na equipe do Liverpool, e ele acabou sendo uma decepção absurda até esse momento na temporada. Ele foi contratado por mais de 30 milhões de euros, chegou com o status de ser craque do time, porque no Liverpool ele tinha vencido a Premier League, tinha vencido a Liga dos Campeões, mas no Bayern só ladeira. Passou muito tempo lesionado, em campo não deu o retorno esperado com gols e assistências, e ainda teve um caso gravíssimo de indisciplina, ao ter socado a cara do Sané no vestiário após a derrota na partida de ida para o Manchester City por 3-0. E isso mostra que se até o Mané, que é um cara que sempre foi conhecido por ser um cara humilde, equilibrado, está tendo esse tipo de atitude, significa que as coisas no clube não andam da melhor maneira. E se o único problema do Bayern de Munique fossem contratações, ainda estava tudo bem, mas parece que o problema também está se estendendo para a direção, com tomadas de decisões erradas. O Bayern de Munique iniciou essa temporada com o Julian Nagelsmann como treinador. E tudo bem, o Bayern de Munique com o Nagelsmann não dava nenhum show de bola, não era um time dominante no futebol europeu. Só que o Nagelsmann, comandando o Bayern, tinha 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, venceu todos os jogos que disputou, inclusive 2 jogos nas oitavas de final contra o Paris Saint-Germain. Na Bundesliga era onde o Nagelsmann estava devendo. O Bayern, por bem pouco, estava atrás do Borussia Dortmund, porque o Dortmund vem fazendo realmente uma baita campanha nessa temporada e o Bayern perdeu alguns pontos bobos ao longo do torneio. Só que, mesmo com 100% de aproveitamento na Champions, a diretoria do Bayern julgou justo demitir o Nagelsmann, até porque muitos jogadores não gostavam dele, e nisso entra aquilo que eu falei. Se lembram que eu disse que o Bayern nunca foi um time de intrigas, de polêmicas? Essa temporada foi diferente. Teve vazamento de informação de escalação, briga com o treinador, aí esse caso do Mané socar a cara do Sané. Mas dando sequência ao que eu falei sobre o Nagelsmann. O Bayern julgou justo demiti-lo para contratar o Thomas Tuchel. Muito bom técnico, que estava livre no mercado, mas entrou em meio ao fogo cruzado. Entrou com a temporada pegando fogo.
mal chegou na verdade, e foi eliminado com o Bayern de Munique da Copa da Alemanha dentro de casa pelo modesto Freiburg, o que se fosse o Nagelsmann todo mundo ia cair matando, mas como foi o Tuchel, o pessoal passou um pano. O Bayern tomou para si a liderança do campeonato alemão às 6 rodadas do fim, mas tem só 2 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, então não é nada garantido, e agora na Liga dos Campeões foi eliminado pelo Manchester City. Mas detalhe, não é que o Bayern foi eliminado, o Bayern foi amassado pelo Manchester City, especialmente no jogo de ida. E o Tuchel agora é o treinador, mas ninguém vai falar nada. Agora, se fosse o Nagelsmann, ia ser completamente criticado. É que a diferença de você ter um técnico que é já campeão da Champions e um outro que, querendo ou não, nunca conquistou nada. Então o Bayern agora vai encerrar a temporada sem brigar pelo título da Copa da Alemanha, que era algo que o time estava acostumado a levar praticamente toda a temporada. Tá fora da Liga dos Campeões, onde tudo bem, perdeu para um time qualificado como o City. Mas a maneira como perdeu, o clube também não está acostumado e ainda de quebra pode perder ainda assim o campeonato alemão, porque o Dortmund tá na cola e tá com sede para acabar com a hegemonia do Bayern na Alemanha. Então para a próxima temporada podem ter certeza que o Bayern vai ter que passar por algumas mudanças. Mudança de algumas peças no elenco, talvez até algumas mudanças na direção, porque o que o Bayern fez nessa temporada é algo de time que não tem convicção no que tá fazendo, não tem planejamento. E o Bayern, como eu disse, não era um time assim. O Bayern sempre teve uma gestão amplamente elogiada por gastar pouco no mercado, montar times competitivos, sempre estar conquistando títulos. Nessa temporada, eles fizeram tudo na contramão. Mudaram de técnico no meio da temporada, foram eliminados precocemente de competições onde iam geralmente mais longe. Então eu queria saber de você agora nos comentários a quem você atribui a culpa dessa temporada horrível que o Bayern de Munique vem fazendo. Comenta aí que eu quero muito saber qual é a sua opinião. Quem que é o maior culpado? Os jogadores que estão panelando? Você acha que a culpa é da diretoria que tem tomado decisões erradas? Comenta aí que eu quero muito saber qual é a sua opinião. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!